Tá aqui um tema, talvez o mais solicitado pela galera, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, da Ucrânia com a Rússia. Vai cair? Como é que vai cair? Então, nós elaboramos uma fala aqui de 15, 20 minutos, tomara que um pouco menos, para conversar com você sobre o que está em jogo ali, tá? Há pouco tempo atrás caiu uma questão que falava sobre, se não me engano, a Revolução Laranja de 2004 na Ucrânia. E a resposta era, transitava para a Revolução Laranja e vinha até 2014, sobre a anexação da Crimeia à Rússia, a reanexação. E a resposta era conflitos étnicos. Então, pode ser a resposta para o conflito na Ucrânia, depende da habilidade que vai cair, mas pode ser simplesmente economia, pode ser geopolítica da Guerra Fria, a hegemonia do tempo da Guerra Fria, a hegemonia da União Soviética e, recentemente, da Rússia. Pode cair a questão energética, fornecimento de combustíveis, fornecimento de petróleo, de gás natural. Pode cair a questão militar, o que eles bem entenderem. Beleza? Então, vou apresentar esse mapa para vocês aqui, que é muito mais para a gente situar a Ucrânia, tá bom? Onde está localizada a Ucrânia? A Ucrânia está localizada na Europa Oriental, fez parte da União Soviética ao longo de toda a sua história, até a falência em 1991. Agora está destacado em laranja, ali, ó. Esse mapa é um mapa que vai falar sobre a OTAN. Eu não quero falar da OTAN agora, vou encerrar a minha aulinha falando de OTAN, tá? Mas ali está a Ucrânia. A Ucrânia é banhado pelo Mar Negro. O Mar Negro, moçada, tem uma importância significativa durante toda a Guerra Fria, porque o Mar Negro é um mar que não congela. E a Rússia, a União Soviética, embora tenha uma puta de uma extensão, são milhares de quilômetros de litoral, quando chega o inverno, congelou. Então, no Mar Negro, ficava boa parte da esquadra russa durante a Guerra Fria, durante a Segunda Guerra também. Tem uma importância crucial. Mas tu sai pelo Mar Negro e tu passa pelo Estreito de Bósforo, pelo Estreito de Dardanelos, está no Mar Mediterrâneo, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo. Então, olha a situação geopolítica. A Ucrânia fica hoje entre a Rússia e a Europa, ainda oriental, mas também ocidental. A Ucrânia é o celeiro europeu, produz trigo, milho, tem um solo extremamente fértil. 30% de tudo que abastece boa parte da Europa, em termos de grãos, sai da Ucrânia. Beleza? A Ucrânia é um país, ainda no campo da curiosidade, antes de mergulhar na geopolítica, mas também a geopolítica, que em 1986 apresentou o desastre em Chernobyl. Os 4 reatores vazaram e até hoje a gente tem um trauma com relação às usinas nucleares em função do que aconteceu. Tem série, tem filme, tem documentário, tem tudo que tu imaginar sobre Chernobyl, o grande desastre nuclear na Ucrânia, capital Kiev. Beleza? Vamos lá. Uma breve linha de tempo. A União Soviética ganha força e vira uma supernação, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e o Ocidente cria a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que visa proteger os países capitalistas dos chamados comunistas, dos países lá do Oriente, da União Soviética, mas em seguida da Hungria, da Romênia, da ex-Iugoslávia, enfim, dos vermelhos, a noia da Guerra Fria. Em resposta, os socialistas criam o Pacto de Varsóvia, uma cidade polonesa. E esse Pacto de Varsóvia também é uma aliança militar. Então, a Ucrânia pertencia ao Pacto de Varsóvia como uma das 15 repúblicas da ex-União Soviética. Em 91, em 85, a crise do socialismo real, Gorbachev, Perestroika, Glasnost. Em 89, a queda do muro. E em 91, fim da União Soviética. Ruiu
aquela federação de 15 países na qual pertencia a Ucrânia. E começa uma disputa do capital do Ocidente por esse espólio, pelo que restou daqueles países socialistas que viveram a crise do socialismo real. Na década de 50, a Rússia oferece, deixa eu avançar aqui e te mostrar com mais carinho, oferece a península da Crimeia. Está vendo a Crimeia aqui, cara? Essa região vermelha, que tem a maioria da população formada por russos, foi o questionamento do Enem, a Rússia fornece para a Ucrânia como presente. Estou te dando a península. Ela está localizada no Mar Negro. Voltei aqui no meu slide. Se não me engano, em 53 ou 54, a Rússia dá de presente para o aliado, para o parceiro da União Soviética, para a Ucrânia, essa península, que tem a maioria da população formada por russos, que estão... Um conflito étnico vai acontecer por ali. Em 2014, vou poder narrar para vocês, a Rússia disse, me devolve a Crimeia. Por quê? Porque a Crimeia é minha, o que tu quer com ela? Nós vamos ver o contexto em que a Rússia pede de volta a Crimeia. 2021, a OTAN quer que a Ucrânia faça parte da União Europeia. Aliás, a OTAN quer que a Ucrânia se some a essa aliança militar e chegaria a 30 países, velho. Vários países do leste europeu já fazem parte da OTAN. E eles faziam parte do Pacto de Varsóvia, quando existia a bipolaridade. Além da Ucrânia, convidada a Geórgia, inimiga russa hoje, e a Bósnia e Herzegovina, que saiu da fragmentação da Iugoslávia, tá? Olha aqui. O que eu consigo enxergar aqui? A região com a maior parte da população formada por russos. A região de Donetsk, como é o nome do time lá? Tinha vários brasileiros jogando. Shakhtar Donetsk, se não me engano. A região de Donetsk, a região de Kharkiv, a região de Lugano, vai aparecer em seguida. Ali, ó. Deixa eu voltar. Aqui. A região de Odessa. Então, essa porção oriental da Ucrânia, como está vendo nesse mapa, tem a maior parte formada por russos. Já a região de cor branca, a maior parte formada por ucranianos. Por isso, quando os caras falaram sobre o conflito na Crimeia, a resposta era conflito étnico. Ali em outras regiões, não necessariamente. Essa parte de cor laranja, de cor amarela, de cor vermelha, ou de cor de burro quando foge, essa região aí é uma região pró-Rússia. É uma região que alinha com a política de hegemonia russa na região. Já a porção centro-oeste da Ucrânia, de cor branca, é uma porção pró-União Europeia, pró-OTAN, pró-Ocidente, pró-neoliberalismo, pró-capitalismo. Olha só. Em meio à contraofensiva ucraniana, territórios ocupados pela Rússia anunciam referendo. Então, a região de Luhansk, de Donetsk e a própria Crimeia anunciam que querem não pertencer mais à Ucrânia, e sim pertencer à Rússia. Obviamente que o governo ucraniano não aceita e o governo russo bate palma, se eles querem ser nossos. Até porque nós estamos brigados com a Ucrânia. E aí eu tenho maioria da população formada por russos que sejam nossos. Está vendo que a treta divide um país? O centro-oeste é pró-União Europeia. O centro-oeste é pró-participação na OTAN. Já o extremo oriental é pró-Rússia. Bem, queridos, em 2004, eu tenho a tal de Revolução Laranja. Bom, eu citei a Revolução Laranja, né? Eu acho que eu devo a vocês alguns minutinhos para traduzir para vocês que movimento político, social foi esse na Ucrânia em 2004. A Ucrânia tem uma disputa, nós já olhamos no início da aula, entre Ocidente e Oriente. O Oriente tem uma etnia mais russa, falam russo, a Crimeia, a região de Donetsk, e o Ocidente é pró-União Europeia,
pró-OTAN. Essa disputa acontece também em 2004. Em 2004, a Ucrânia é governada por um senhor chamado... Deixa eu abrir a tela aqui. Deixa eu abrir a tela com vocês. Aí. Um senhor chamado Leonid Kuchma, que governava o país desde 94. Esse cara é um representante do autoritarismo, vou botar entre aspas, russo, do interesse russo. Então ele governa pró-Rússia. Vem lá do tempo da União Soviética, essa parceria, e essa parte da Ucrânia, representada por esse senhor, que há 10 anos está governando o país, é pró-Rússia. Portanto, contrário ao ingresso na União Europeia, sugerido, e também à própria OTAN. Tem uma eleição em 2004, e dois candidatos vão se enfrentar, duas candidaturas. Uma, o senhor Viktor Yushchenko. Esse cara é um cara pró-Ocidente, é um cara contra a aproximação com a Rússia, quer se afastar da geopolítica da Rússia. E as pesquisas dão a ele 11% de vantagem nas intenções de voto. Do outro lado, tem um cara chamado Viktor Yanukovych, que é pró-Rússia, é contrário ao ingresso na OTAN, na União Europeia, e que vai ganhar as eleições. Então, aquele candidato que tem 11% das intenções, nas pesquisas perde, que é um cara pró-Ocidente, pró-Europa Ocidental, pró-OTAN. Quem vence? O pró-Rússia, o que representa a porção oriental da Ucrânia. Bem, quando essa eleição acontece, começam denúncias da comunidade internacional falando sobre fraude. Houve fraude na Ucrânia, porque, no fim, o Viktor Yanukovych, ele ganha com 4% dos votos. Na verdade, se pegar os 11% que o adversário dele tinha, o Viktor também, o primeiro nome, tinha com vantagem, mais os 4 que ele fez, foi 15% foi mentira as pesquisas, e provam que houve fraude nas eleições. Quem prova? O Ocidente. Quem prova? Os pró-União Europeia. Protestos de rua contra o resultado das eleições. E aí pancadaria, sangue, 5 mortos. A Corte Suprema da Ucrânia cancela o resultado das eleições. E chama eleições para dezembro. Em dezembro, quem vence? O Viktor Yushchenko. Quem é Viktor Yushchenko? O cara que representa o Ocidente, a União Europeia, a OTAN e essa aproximação com o mundo por trás. Eu vou falar em seguida. Tem toda uma proposta nazi-fascista com o pessoal de Azov, eu não lembro a primeira denominação do grupo, mas o pessoal próximo ao mar de Azov, que representa o fascismo. Portanto, tem um neoliberalismo desse senhor, que ganha as eleições, ganha limpamente. Uma outra eleição em 2010. Então, a Revolução Laranja acontece fruto dos protestos contra o resultado das eleições, que, segundo a própria Corte Suprema, eu não estou aqui a afirmar isso, eu não tenho essa autoridade, identifica a fraude. A eleição é marcada para dezembro e quem havia perdido acaba ganhando. Em 2010, novas eleições. Viktor Yanukovych, que perdeu as eleições, explicamos há pouco, contra Yulia Tymoshenko. Esses nomes aqui me atrapalham. Yulia Tymoshenko. Essa mulher é uma representante da oposição da Ucrânia, portanto, representa também o lado ocidental. Ela tinha sido presa por vários anos e é a grande figura política da Ucrânia. Quem vence? O pró-Rússia. 48,49% para o Viktor Yanukovych, e quem perde? Yulia Tymoshenko, que é uma referência, uma mulher que surge no último momento. E a pergunta é, por que o nome de Revolução Laranja? Porque a manifestação de rua usava a cor laranja, porque a cor laranja é uma cor que simboliza esse movimento todo. Por isso, Revolução Laranja. Essa Revolução Laranja está dentro das guerras híbridas. Dilma Rousseff, em 2016, sofreu impeachment, ou golpe. O presidente do Paraguai sofreu impeachment, de Honduras, impeachment. Então começa um movimento do Ocidente, do neoliberalismo, com cunho fascista também, contra governos mais à esquerda, e nesse caso contra governos pró-Rússia. Que essa Ucrânia que questiona, a população questiona, o governo socialista é apoiado pela União Europeia, é apoiado pelos Estados Unidos,
é apoiada, inclusive, por um grupo de neonazistas, que em seguida eu cito eles com mais calma. Já a porção oriental, essa região mais escura aqui, é uma região mais pró-Rússia. Beija a mão dos russos, em nome do passado, em nome da composição étnica, em nome dos compromissos, faz fronteira com a Rússia. Em 2014, o presidente Viktor, agora sim, Yanukovych, tu não tem que saber o nome de presidente para a prova, nem a data, mas em 2013, esse presidente se nega a assinar o acordo com a União Europeia, pressionado pela Rússia. A Rússia não quer que a Ucrânia, o governo ucraniano, se bandeie para o lado ocidental ou para o lado da União Europeia. Começa um conflito dentro da Ucrânia e manifestações de rua contra a negação do governo socialista de alinhar com a União Europeia e também com a OTAN mais adiante. Beleza? 24 de novembro de 2013, a população ocupa as ruas de Kiev e vira um grande reboliço. Em 17 de dezembro do mesmo ano, 2013, a Rússia e a Ucrânia assinam um acordo. Olha a loucura. A União Europeia quer que a Ucrânia alinhe com eles. Acordo de comércio, livre comércio, moeda única, quem sabe, circulação de pessoas. E o governo socialista da Ucrânia assina um documento com o governo russo para liberar a circulação de produtos. Isso cai como uma bomba no colo do Ocidente e principalmente no colo dos opositores ao regime de governo semi-autoritário apoiado pela Rússia. Em 2014, início de 2014, 5 mortos em manifestações. E essas 5 mortes acendem o sinal vermelho. O que faz o Congresso ucraniano, que tem a maioria pró-Ocidente? Destitui o presidente. Esse presidente Viktor Yanukovych, ele é destituído. Quem assume temporariamente o presidente do Congresso, que é pró-Ocidente. Então, o presidente do Congresso quer assinar o acordo com a União Europeia e com a OTAN. Isso deixa os russos enlouquecidos. E desde então começa a ter um governo mais liberal, um governo mais neoliberal, um governo mais ocidente e menos próximo dos russos. Isso desagrada os russos. Mas deixa estar que pela região da Ucrânia, pelo subsolo ucraniano, vão passar 2 oleodutos que vão tirar petróleo da Rússia e vão levar até a Alemanha. Agora, se a Ucrânia tiver um governo contrário aos russos, talvez esses oleodutos sejam partidos, sejam interrompidos e não aconteça fornecimento. Bem, moçada, as coisas avançam. Grupos de extrema-direita, inclusive o Batalhão de Azov, que é um grupo neonazista, apoiam o governo. Futuramente elegem o Zelensky, que é o Danilo Gentili deles. Cada um tem o Danilo Gentili que merece, né? Nós temos o Danilo Gentili, eles têm o Zelensky. O Zelensky, como curiosidade, era ele fez uma série em que ele era um professor de história e acabou virando presidente do país. Pois ele acabou virando presidente do país. Zelensky é pró-Ocidente, Zelensky é pró-União Europeia, Zelensky é um homem liberal, Zelensky é contrário à Rússia, e agora, em fevereiro, se não me engano, de 2022, os russos invadem a região da Ucrânia, o território ucraniano. E a guerra está muita migração, muita gente saindo pela Bielorrússia, saindo pelo norte, pela Polônia, e aí a gente descobriu que a Ucrânia existe e que a Ucrânia é vítima, não sei se é vítima. Eu não consigo achar vítima nesse conflito. Eu vejo 2 lados interessados num território que está no meio do caminho, que produz muita comida, que é um território de passagem entre a Rússia e o Ocidente, que é disputado pelo Ocidente e pelo Oriente. Então, ali, ó, em cor rosinha, presença militar russa, avanços russos, e a Rússia vai anexar a Crimeia em 2014.
É realizado um plebiscito, um referendo, que a maior parte da população russa diz: queremos voltar a pertencer aos russos. E os russos se invadem. Foi a questão que o Enem nos cobrou. Para encerrar, queridos, aí um mapa da OTAN. Em azul, países que faziam parte antes de 97. Em laranja, países que fazem parte depois de 97. Estônia, Letônia, Lituânia, mas também a Polônia, mas também a República Tcheca, a Eslováquia, mas também a Romênia, a Bulgária, todo mundo. E a Ucrânia é uma convidada. A Ucrânia quer participar, os russos não querem que a Ucrânia participe, mas a porção ocidental é simpático a pertencer à União Europeia e à própria OTAN. O que é que nós falamos aqui? Nós falamos sobre interesse no petróleo russo por parte do Ocidente. Nós falamos de que lado a Ucrânia está no campo militar. Nós falamos do resquício da hegemonia russa, lá da Guerra Fria, nos dias atuais. Nós falamos de composição étnica e da importância da economia primária da Ucrânia para abastecimento de comida, de alimento para a Europa e para o mundo. Beleza? Tá vendo que não é só isso, nem só aquilo? O que a gente conversou? Pegamos vários tópicos da geopolítica, competência 2. Tá aqui o que a gente conversou. Tá bom? Até a próxima. Valeu, queridão. Nós.